22 de abril. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a necessária reforma trabalhista. A próxima semana é a última para você declarar seu imposto de renda. A contadora Márcia Alcazar dá as últimas dicas. O economista Roberto Troster comentando sobre a retomada da economia, além de curiosidades e informações. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente do conselho da FSA Company, especialista em gestão de empresa, contabilidade e auditoria, Silvio César Ferreira. Fique conosco. Nos dias 29 e 30 de abril, próximo final de semana, a Avenida Paulista receberá mais uma edição do Festival de Brigadeiros. O evento, que acontecerá no Clube Homes, vai trazer diversas receitas do doce, do tradicional aos mais exóticos, e será totalmente gratuito. No cardápio, as mais diferentes variações de brigadeiro e também doces com o sabor brigadeiro, como churros, mousses e sorvetes. O Clube Homes fica na Avenida Paulista, número 735. Não perca! O índice de atividade econômica levantado pelo Banco Central, e o que ele faz? Ele tenta antecipar o que vai acontecer com o PIB. O PIB brasileiro tem caído nos últimos 2 anos, e as projeções são de que esse trimestre ele ia cair, mas o IBC veio acima da média dos analistas, quanto que eles estimavam que ia crescer. Quer dizer, um sinal positivo de que a economia está crescendo mais rápido do que os analistas estão projetando. É uma boa notícia, isso tem que ser comemorado. Não quer dizer necessariamente que seja o começo da retomada, mas pode ser o começo, o que é uma coisa boa. O que acontece? Esses índices mensais, não só de atividade, como de vendas, como de inflação, às vezes dependem de fatores circunstanciais, o número de dias úteis no mês, no caso agora do índice de atividade, a safra ter saído agora, nesse mês, um pouco mais forte, coisas assim influenciam positivamente. Mas, em todo caso, a boa notícia é que a economia já está, assim, parando de andar para trás e levemente começa a apontar para cima. Vamos crescer. Vamos crescer pouco, né? O Brasil tem alguns problemas estruturais graves que impedem de crescer muito, e tem um peso morto que é a dinâmica do crédito, que ainda não está sendo enfrentado. É a única coisa que está segurando a economia brasileira. É como se fosse um carro, todas as condições para andar estão andando, mas está com o freio de mão puxado. Então anda devagar, queima pneus, mas está andando para frente. Vamos torcer para o mês que vem os analistas errarem de volta, as estimativas virem acima do projetado e seu segundo mês de boas notícias. Enquanto uma andorinha não faz o verão, 2 já indicam que a primavera está chegando. É isso. O avestruz é a maior ave existente no planeta e seu habitat natural está restrito no leste e sudoeste do continente africano. A ave vive cerca de 70 a 80 anos na natureza, produz cerca de 30 a 50 ovos anuais, pode chegar a uma altura de 1,80 m a 2,50 m, o mesmo tamanho de um camelo, além de pesar em torno de 100 quilos. Essa, você sabia? Continua acalorado o debate no cenário brasileiro a questão sobre a reforma trabalhista. Muitos são contra, entendendo que poderia haver uma redução dos direitos dos trabalhadores. Outros a apoiam, entendendo que deve haver uma adequação à realidade brasileira e um estímulo à criação de novos empregos, de novos postos de trabalho. Na verdade, é essencial uma reformulação na legislação trabalhista, uma vez que nós ainda estamos atrelados a uma
legislação que tem como base o fascismo italiano na década de 30. De lá para cá, muita coisa aconteceu. As relações entre capital e trabalho, entre empregado e empregador, amadureceram. O trabalhador tem maior conhecimento, as entidades sindicais estão mais fortalecidas e, portanto, tem toda a condição de haver uma negociação segura, legal e legítima entre empregadores, trabalhadores, envolvendo sempre as respectivas entidades sindicais. Imaginar que as entidades sindicais não têm condições de fazer isso é demonstração de uma necessidade, de uma urgência em toda a reformulação da legislação trabalhista, coletiva e individual. O que é importante é desafogar o poder judiciário, é importante gerar emprego, onde nós temos quase 15 milhões de trabalhadores ainda sem um emprego formal, sem a sua carteira assinada. É fundamental, portanto, criar mecanismos que desonerem a folha de salário sem retirar direitos ou sem diminuir a renda do próprio trabalhador. É isso que se pretende com uma reforma trabalhista. É isso que é essencial para que realmente todos os trabalhadores possam ser atendidos, tenham as suas necessidades atendidas e também, do lado do empregador, possa também ter a sua atividade mais desenvolvida, gerando, como dizemos, emprego e renda com uma participação maior do próprio trabalhador na vida da empresa. O SINP trabalha, portanto, pela formalização e pela geração do trabalho, pela desburocratização e prestigiando sempre a negociação séria, legal e legítima. É nesse sentido que realmente os trabalhadores deverão ser atendidos pelos seus sindicatos respectivos, assim como também as entidades patronais, sindicais ou mesmo as empresas devem estar atentas às necessidades de seus trabalhadores, assim como as suas. Desta forma, o Brasil sairá da crise, gerando emprego, renda e riqueza. Contagem regressiva para o imposto de renda da pessoa física, e vale uma dica aqui que as pessoas estão deixando de observar. Tem muita gente que tem empregado doméstico e que registrou esse empregado doméstico no e-social. A atenção aqui vale para aqueles salários que ultrapassam o limite isento do imposto de renda, que seria na faixa aproximada de R$ 1.900. Se você pagou um empregado doméstico acima de R$ 1.900 por mês no ano passado, você também estava obrigado à entrega de uma declaração anual, que aconteceu em fevereiro, no dia 28 de fevereiro. Essa declaração anual se chama DIRF, Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Quando o patrão esquece de entregar essa declaração, ele prejudica o empregado, porque ele tem direito a restituir aquele imposto dele que foi retido na fonte, e se o patrão deixou de entregar a DIRF, não vai ter o cruzamento das informações e, consequentemente, o empregado doméstico não consegue ter a restituição do seu imposto. A dica é para quem tem essa situação que faça a entrega, mesmo que fora de prazo, para não prejudicar a restituição do imposto que seu empregado doméstico tem direito. Então, ao realizar essa declaração, você vai pagar uma multa pelo atraso na entrega dessa declaração, que começa a partir de R$ 200 e tem um limite aí de R$ 500. É uma declaração de informação apenas. Você coloca o CPF dos empregados domésticos que você tem, os valores que foram pagos para ele durante o ano de 2016 e os valores que foram retidos na fonte. Com isso, você cumpre com seu compromisso com o leão e deixa a vida fiscal do seu empregado doméstico em dia para que ele possa correr atrás da restituição dele. Então, lembrando, o prazo final acontece na próxima sexta-feira. Não esqueça, sexta-feira, dia 28 de abril, às 23h59, encerra o prazo com o leão. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Silvio César Ferreira e nós vamos falar um pouquinho sobre
contabilidade, a sua importância, auditoria e o porquê, as formas de gestão e como você pode melhorar o desempenho da sua empresa utilizando esses instrumentos, que são utilizados não só para atender o fisco, mas para a própria gestão da empresa. É um prazer tê-lo conosco. Prazer enorme meu, Joseph, mais uma vez aqui contigo, tratando desse assunto que é tão importante para o empresário brasileiro. O empresário que muitas vezes acaba se envolvendo muito fortemente com os aspectos de negociação, de produção do seu negócio e acaba muitas vezes deixando de priorizar a gestão da sua empresa, trazendo situações, né, para o seu negócio que ele vai se deparar no futuro num momento de necessidade, como por exemplo uma necessidade de captação de recursos, uma necessidade de entrada num processo licitatório, onde ele vai perceber que a sua contabilidade, que a gestão da sua empresa não está sendo feita da forma adequada. Vamos aprofundar isso bastante, que é importante, claro, para as pessoas entenderem. Como que a contabilidade pode ajudar na gestão da empresa? Porque, na verdade, você bem colocou que a maioria dos empresários se dedicam à produção, se dedicam a vendas, se dedicam ao fluxo de caixa e não olham para a contabilidade e nem para os resultados que a contabilidade pode trazer. Qual a importância disso e como que o empresário deve proceder? Joseph, no passado, a contabilidade ela era interpretada como uma finalidade exclusiva para cumprimento de obrigações ao fisco, apurações de impostos e afins. Hoje em dia, o que a gente percebe é que a contabilidade ela pode ser utilizada como uma ferramenta de gestão do próprio negócio, onde o empresário vai acompanhar todo o seu fluxo de caixa, sua necessidade de capital de giro, seu endividamento, se houver, o cumprimento das obrigações tributárias, enfim, a contabilidade hoje ela pode ser encarada, pode ser utilizada como uma ferramenta de gestão. O relacionamento com os fornecedores, com os clientes, com os bancos, com as instituições, cada vez mais tratado de uma forma transparente e com segurança, né? Então, a contabilidade ela traz para o empresário uma fotografia exata do seu negócio, né? Da gestão da sua empresa e como o mercado está enxergando essa situação. Indiscutivelmente, hoje é uma lacuna forte que existe na maioria das micro e pequenas empresas. Uhum. Eles não sabem, na maioria das vezes, o que ele deve olhar, como que a contabilidade pode ajudar. E nós queríamos saber de você, o que você olharia se você fosse um empresário na gestão da empresa através da contabilidade? Olha, Joseph, eu venho de uma cultura de instituições financeiras que utilizavam a contabilidade como ferramenta de gestão diária e também como instrumento de controle do Banco Central. Então, diariamente, os bancos, as instituições acabam fechando balancetes e passando informações para o mercado. Com as empresas, o empresário pode ter uma situação muito parecida, né? Porque ele, tendo uma contabilidade eficiente, uma contabilidade eficaz, que apresente demonstrativos dentro de um período competente, ele pode se utilizar desse instrumento para fazer a gestão do seu negócio. Então, como que isso pode ser feito? Empresas com um porte médio ou grande, ela já pode ter um departamento próprio, né, de contabilidade, apuração de tributos. Empresas de menor porte pode ter esse trabalho contratado de um escritório especializado. Numa terceirização. Uma terceirização, tomando os devidos cuidados, né, para que... Quais os cuidados que o empresário deve ter? Porque o que nós assistimos hoje é que, via de regra, você contrata um escritório contábil, esquece do assunto, porque é um assunto que ainda tem a cultura que a contabilidade é para fins tributários e fiscais, e não olha para a empresa. O que você aconselharia? Olha, são premissas importantes na escolha de um bom escritório de contabilidade. Primeiro,
é o aspecto de informatização, o nível de informatização desse escritório. No passado, as empresas acumulavam todo o volume de documentos que suportavam as transações, encaminhavam esses documentos para o escritório, que demorava 3, 4 meses para fazer o processamento e gerar os balanços. Hoje em dia, nós estamos vivendo numa era totalmente informatizada. Então, essas empresas precisam procurar escritórios que tenham uma boa plataforma de tecnologia, que se utilize de um bom sistema para fazer a gestão das suas transações. O fluxo de documentos ele pode ser feito naturalmente via o próprio sistema, esses canais, via a internet. Enfim, tem soluções hoje voltadas para a tecnologia que dão esse suporte. Outro aspecto importante é buscar referências desse escritório. Qual é a carteira de clientes, quais empresários são atendidos por esse escritório, se ele pode buscar uma opinião, né, de um empresário de sua confiança, para que na contratação do escritório de contabilidade seja feito de forma segura, né, porque a contabilidade, a transição de um escritório para outro, ela é bastante complexa, né, bastante demorada. Altamente complexa. Altamente. Agora, então você tem que fazer de forma segura. Agora, os empresários hoje, via de regra, ele sabe que ele tem uma dívida, mas ele não sabe qual é essa dívida. Uma boa contabilidade aponta isso? Sem dúvida, sem dúvida. Não só uma dívida com fornecedores, uma dívida com instituições financeiras, mas principalmente uma dívida tributária. Infelizmente, as empresas têm uma dificuldade na apuração dos seus impostos, né? Ou por uma deficiência técnica do profissional, ou até por uma complexidade da sua operação. Nós vivemos num país em que a nossa legislação tributária ela é muito, muito detalhada. Vários impostos, né, vários tipos de impostos, cada segmento com a sua tributação, cada estado com a sua tributação, as legislações se atualizando diariamente. Então, o aspecto tributário muitas vezes causa surpresas, né, para o empresário, porque ele desconhece o nível de endividamento da sua própria operação. Então, uma boa estrutura contábil, um bom escritório prestando essa assessoria é fundamental. Então, fazer consultas periódicas, consultas de certidões, né, da Receita Federal, Previdenciária, enfim, em todas as esferas, é muito válido ter isso no seu fluxo, na sua rotina, para não ter surpresas. Hoje está tudo informatizado. Hoje, você emite uma nota fiscal, o fisco está sabendo, está todo mundo sabendo. Uhum. Agora, como é que a gestão contábil ajuda o empresário a se conscientizar da sua importância e utilizá-la como ferramenta de gestão? Porque hoje ele tem um problema, que ele não sabe. Como é que se resolve esse problema? Qual é a sugestão para que as pessoas possam seguir um caminho novo? Porque ninguém quer andar na ilegalidade, ele anda na ilegalidade porque ele não sabe ou porque ele é forçado a andar nessa ilegalidade. Como é que ele sai desse quadro para um quadro de absoluta legalidade, ou um novo escritório contábil, ou auditoria? Qual é o encaminhamento que você sugere? Joseph, a formalidade das operações hoje é algo essencial, né? O nosso histórico vem de uma situação que muitas vezes não tínhamos esse grau de formalidade, né? A informalidade era muito alta. E hoje em dia, com todas as ferramentas criadas pelos nossos reguladores, Receita Federal, enfim, Previdenciário, nós temos muitas informações que as empresas prestam para a Receita. Sim. Porém, essas mesmas transações, elas são prestadas pelos nossos clientes, né? As empresas que são os nossos clientes. Os nossos fornecedores também prestam essas informações. As instituições financeiras também fornecem esses dados. Então, hoje existe um cruzamento de informações muito amplo, né? Então, o nível de transparência e proximidade com os nossos stakeholders ele é fundamental. Claro. Então, a formalização das operações ela é essencial para isso. Porque se você emitir uma nota para mim, ela estará registrada na tua empresa e estará registrada na minha. Sim, claro. Isso é fundamental. E o cruzamento é automático. Agora, por favor.
existem empresas que têm esse problema. Aliás, a maioria das micro e pequenas empresas tem problemas hoje a nível tributário, a nível trabalhista e assim por diante. A contabilidade aponta isso. Agora, como é que ele faz essa migração? Como é que ele vira para o profissional que o atende, ou se o profissional não atendê-lo, como é que ele faz uma migração para alguém que possa atendê-lo? Joseph, a nossa realidade, né, nas micro, pequenas empresas, até algumas médias empresas, mostram que a origem dessa empresa vem de um empreendedorismo. Isso. E muitas vezes o empreendedor, ele acaba se transformando no empresário, só que na grande maioria dos casos, ele acaba direcionando o seu foco de atenção, como falamos anteriormente, para o setor produtivo, para o setor comercial, para a própria manutenção da operação. E a gestão da sua empresa acaba sendo não renegada, mas deixa de ser prioridade, né? Quando ele percebe que isso precisa ser mudado, ele tem que fazer essa escolha. E quando chega esse momento? Quando ele percebe que ele precisou de um crédito numa instituição financeira, esse crédito foi negado por fragilidades na sua contabilidade. Quando ele precisa passar por um processo licitatório e não atende aquela documentação mínima. Quando ele precisa fazer um parcelamento de um tributo e ele descobre que aquele passivo que ele tem é muito maior do que o que ele esperava e imaginava. Então, é um momento de fazer uma escolha, né? Manter a sua estrutura atual de gestão, de controladoria e contabilidade, ou partir para uma outra alternativa. Então, esse momento é importante, né? É um momento crucial da decisão. É crucial. Agora, auditoria. Muito se fala hoje em auditoria, balanços auditados, a necessidade, de uma forma geral, para o sistema financeiro, enfim, de uma forma geral. Só que nós estamos falando de micro e pequena empresa. Uhum. Como que ele faz isso? Um aspecto é a legislação, a obrigatoriedade de você ter um processo de auditoria na tua empresa. Isso funciona para órgãos reguladores, stakeholders, acionistas, mas muitas vezes nós podemos ter um processo de auditoria para nós mesmos, nós empresários. Sim. Né? Isso é muito saudável, porque a auditoria ela vai te trazer uma segurança de que aquele processo de contabilidade, de apuração de tributos, de apurações trabalhistas, estão sendo feitos de forma adequada. Então, pequenas empresas também podem ser auditadas. Não existe nenhum aspecto na legislação que proíba. Muito pelo contrário, isso é uma boa ferramenta, é um bom instrumento de gestão. É sempre muito bem aceito e recomendável. Então, mesmo uma pequena empresa, uma microempresa, quando ela precisa de um aporte de capital de uma instituição financeira ou de um novo acionista, um investidor, se ele tiver um balanço bem elaborado, com critérios, com procedimentos, e tiver também o suporte de um trabalho de auditoria, com certeza aquele crédito vai ser viabilizado, aquele investimento vai ser melhor aceito. Silvio César Ferreira, nós queremos agradecer muito a sua participação. Nós chegamos ao final do nosso tempo, agradecendo muito pela orientação e tomara que todos possam se utilizar e ter uma boa contabilidade, bons instrumentos de gestão e ter uma empresa absolutamente transparente. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!